noite, que a paz, a graça e o amor do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesta noite. Hoje nós estamos, graças a Deus, entrando no nosso 39º dia de jejum e oração. Estamos, contentes por conseguirmos chegar até aqui e nós faremos da seguinte forma. Hoje é quinta-feira. Amanhã será o nosso último propósito, que foi feito para a nossa vida, buscando a Deus, santificando a nossa vida, consagrando a nossa vida, aprendendo a ter comunhão com Ele, aprendendo o poder do Espírito Santo. E nessa última semana nós estamos falando sobre a batalha espiritual, nas regiões celestiais, quem é o inimigo, como que ele age, qual é a nossa proteção, qual é a nossa arma contra ele. A palavra de Deus deixa tudo muito claro com relação a todas essas coisas. E aí eu pensei de fazer no sábado uma mensagenzinha sobre jejum, domingo a gente falar um pouquinho sobre a oração e na segunda-feira a gente retorna com mais 40 dias de jejum e oração. Que você possa chamar os teus familiares para fazer conosco, possa chamar suas amigas, seus filhos, seu marido, sua esposa, porque nós vamos fazer agora 40 dias e vão ser textos direcionados para a nossa família. Esses aqui foram textos direcionados para o pessoal, para a nossa vida pessoal. Agora, os próximos 40 dias vão ser relacionados para a nossa família. E como nós precisamos, orar pelos nossos filhos, quem tem os netos, pelos genros, noras que nós temos. Vamos estar consagrando a nossa família nesses 40 dias e nós com certeza vamos ver o agir, o mover de Deus e a presença dele. Amém? O nosso texto, dessa semana, nós estamos falando sobre a batalha espiritual e o dia de hoje vai ser autoridade espiritual. Então vamos ler lá em Marcos, capítulo 6, versículo 7. Diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Nós entendemos aqui que Jesus, quando ele foi instruir os apóstolos, ele falou que eles deveriam ir de 2 em 2. Por que isso? Porque você tem o respaldo de uma outra pessoa, você não está sozinho, você tem a outra companhia, você tem a força da oração do seu irmão com você. Então, sempre que a gente vai fazer um trabalho espiritual, um aconselhamento, um plano de salvação, sempre que você vai encontrar com uma pessoa que está em dificuldade, é muito bom que você tenha, um parceiro, uma parceira de oração, uma outra pessoa tão firme com o Senhor, quanto você, Procure se aliar com as pessoas que estão mais santificadas que você, mais consagradas que você. Isso fará bem para você, com certeza, E o versículo ainda diz mais, que ele orientou, que eles fossem, então, de 2 em 2. E também ele lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. A palavra de Deus fala que a fonte da autoridade, sobre os espíritos imundos, o diabo e os seus anjos, essa autoridade não está em mim e não está em você. Essa autoridade está no Deus Pai, no Deus de Israel, no Senhor Jesus Cristo. E nós recebemos essa autoridade. Quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, automaticamente você recebe essa autoridade para você poder ajudar a libertar pessoas que estão sob a presença do inimigo. Muitas vezes não é uma presença física, assim, mas também uma presença na mente, uma pessoa que está sofrendo influências do mal, Você vai ter autoridade sobre essa pessoa, autoridade espiritual dada por Deus. E o outro texto está em Tiago 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo,
e ele fugirá de vós. A própria palavra, né, já nos diz que nós devemos resistir ao diabo, resistir a uma pessoa que está sob a influência dele, sobre o domínio dele. Nós devemos resistir, né? E nós só resistimos quando nós sujeitamos a Deus, quando nós vamos para Deus com humildade, né? Quando nós nos prostramos, nos rendemos e dizemos para Deus: Senhor, eu preciso de Ti. Nesse momento que você está se sujeitando a Deus, você recebe a autoridade contra os espíritos imundos. Nós vemos, né, na nossa vida que há cristãos, há crentes, né, pessoas que receberam Jesus, que pensam que somente os pastores, os missionários, têm poder para expulsar demônios. Essa ideia é totalmente antibíblica, né? Porque a palavra de Deus, ela garante autoridade espiritual para todo cristão expulsar demônios, toda autoridade espiritual para você resistir aos demônios. Há muita gente padecendo de opressão, não é verdade? Tem muitas pessoas que estão possessas, né, do maligno, que precisam de libertação. Quando nós compartilhamos o Evangelho, a palavra de Jesus Cristo, essas pessoas abrem seu coração, essas pessoas entregam a vida a Ele e elas ficarão libertas, né, do poder do maligno. Isso é maravilhoso, isso é muito poderoso, isso é muito grande. E só o sangue do Cordeiro derramado na cruz, do Cordeiro Jesus Cristo, tem poder para trazer libertação. Logicamente, nós vemos que os demônios, eles não querem perder as pessoas e muitas vezes eles se agarram nelas tentando amedrontá-las e ameaçá-las. Nós recebemos mulheres lá no Ministério Café com Fé, tanto em Jundiaí, Vinhedo, Campinas, que elas chegam amedrontadas, elas chegam com medo de se envolverem, com medo de se converterem. Isso é obra maligna nessas vidas, né? Você que está ouvindo esta mensagem, quando você perceber que alguém está com medo de ouvir a palavra e ter uma mudança de vida, que você possa orar por essa pessoa, clamar por ela, para que ela rompa, né? Ela possa romper com esse medo. E nesse momento, né, que o cristão tem que usar a autoridade espiritual quando você vê que tem alguém ameaçado pelo inimigo. E no nome de Jesus Cristo, o cristão deve ordenar ao maligno que saia da pessoa, que saia de influenciar, que saia de estar trazendo opressão sobre aquela vida. Nós vemos também, por outro lado, que tem pessoas que não estão possuídas pelo maligno, mas elas estão padecendo de opressão, de perturbação, de depressão. Tem muitas pessoas que estão subjugadas pelo poder do maligno na vida delas. Da mesma forma, a pessoa cristã, ela usa a autoridade espiritual que Deus lhe dá, ela repreende e ela expulsa toda obra, toda opressão, toda perturbação maligna. Há ainda pessoas que, mesmo que sejam cristãs, que têm passado, né, por opressões e perturbações do maligno, né, porque ele não se dá por vencido, né? Muitas vezes ele retorna e ele ainda tenta, né, algo com aquelas pessoas que já entregaram a vida para Jesus. O que realmente nós temos que fazer é declarar com a nossa boca, né? Você que conheceu a Jesus agora, você que está se sentindo oprimida, né, pelo inimigo, declare em voz alta, onde você estiver, né? Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Peça que o sangue de Jesus seja passado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. E essas pessoas muitas vezes são cristãs, elas têm autoridade e elas podem ordenar, né, que o inimigo saia. Por isso eu estou te dizendo, use da autoridade que já te foi dada na cruz, para que você possa orar, né, com autoridade, dizer para o inimigo deixar a sua casa, deixar os seus queridos. E você vai experimentar uma libertação, uma paz que vem só do Senhor Jesus.
Portanto, você que está me ouvindo, você tem autoridade espiritual. Se você é de Jesus, se você tem o Senhor Jesus como seu Senhor, você tem uma autoridade que já foi dada, foi conferida pela presença e pelo nome poderoso do Senhor Jesus. Fale sempre em nome do Senhor Jesus. Tome sua autoridade, né? Como diz a palavra, resista ao diabo. O cristão resiste e o diabo foge. É assim conosco. É assim que tem que acontecer. Deus nos chama para uma vida de libertação, porque o Filho dele, Jesus Cristo, já morreu para trazer essa libertação sobre você. E também ele nos chama para libertar outros cativos, outras pessoas que estão escravizadas pelo inimigo. E Deus usará a sua vida para que muitos sejam libertos e abençoados. Amém? Vamos orar e vamos agradecer a Deus por essa palavra tão esclarecedora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome nos céus e na terra. Pai, nós queremos te agradecer muito por essa palavra de hoje. Agradecer também, Senhor, por esses 39 dias de propósito, de oração, de mensagens, de estudo bíblicos que nós tivemos. Nós queremos te agradecer pela tua palavra, que tem sido sempre um alimento farto, um alimento poderoso na nossa vida. E hoje, Senhor, muito esclarecedor quanto à batalha espiritual, quanto ao poder que nós recebemos através do nome e do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Senhor, o Senhor preparou através do seu Filho a libertação das nossas vidas, a libertação dos cativos, dos que estavam escravizados pelo poder do inimigo. Louvado seja o teu nome. E agora, Senhor, eu te peço que a tua bênção esteja sobre todos nós que ouvimos essa mensagem. Eu te peço agora que o Senhor cerque, Senhor, as nossas famílias, rodeie, Senhor, os nossos filhos, nossos netos, tudo que nós temos, Pai, cobre com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E essas pessoas que estão ouvindo esta oração comigo, que o Senhor possa cobri-las agora, juntamente com suas famílias, e livra, Senhor, de toda investida do mal. Passa, Senhor, o teu sangue sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Eu te peço agora em nome de Jesus. Amém. Até amanhã nesse mesmo horário. Boa noite.